Hoje vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. É o capítulo 3, As Raças Adâmicas, o Sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Capela. Magnífico Sol entre os astros que não são mais vizinhos, ela na sua trajetória pelo infinito, a sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Veja a distância desse sistema Capela para a face da Terra, 42 anos-luz. E aqui diz, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Aqui o Espírito Emmanuel está descrevendo, primeiro, a situação de Capela, distante 42 anos-luz da Terra. Segundo, dizendo que no período atual, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. E diz, enquanto que a Terra, no seu atraso moral, ainda o homem se reconforta se alimentando com as vísceras dos irmãos inferiores, ou seja, ainda consomem cadáver de animal, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham ainda uns contra os outros ao som de hinos guerreiros. Veja que até hoje, ainda, os seres humanos promovem guerras, combates, rebeliões, passeatas, né? E ainda existem lutas uns contra os outros, desconhecer os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Então veja que, cita aqui o Espírito Emmanuel, que todos os mundos que são dependentes de Capela já se purificaram física e moralmente, enquanto que a Terra ainda continua se alimentando e consumindo cadáver de animal, como nas eras pré-históricas, né? E ainda desenvolve hinos guerreiros, combatendo-se uns aos outros em todos os momentos. Depois vamos entrar agora no subcapítulo, o mundo em transição. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, num determinado período, há muitos milênios, um dos orbes de Capela atingiu uma culminância bastante avançada no propósito de evolução. Porém, diz aqui, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco, ou seja, o que acontece hoje na face da Terra, relativamente às transições esperadas nos séculos XX, nesse crepúsculo de civilização. Então, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estão já delineadas aqui no final do século XX e início do século XXI.
relativamente à transição esperada nesse crepúsculo de nova civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no sistema do Orbe Capella, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então aqui está fazendo uma comparação do século XX e o século XXI, do orbe terrestre, já com todo o final das lutas, do egoísmo, do orgulho, já delineadas, não é? Ao final das lutas. Todo esse processo já está definido e a transição esperada vai vir de qualquer maneira. Conforme citam os espíritos, essa transição, aparentemente, da fase de regeneração que estamos vivendo, que estamos adentrando, consta que diversos espíritos estão sendo expurgados da face da Terra, do orbe terrestre. Ou seja, os espíritos que já não servem para permanecer na Terra estão sendo expurgados, já estão sendo transportados para um orbe distante, muito distante, anos-luz da Terra, para que a Terra consiga entrar nessa fase de regeneração com os espíritos mais afeitos à vontade de melhoria, como está escrito aqui. Não é? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no orbe Capella, naquela época, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Da mesma maneira, da Terra, aparentemente só na região da América do Sul, constam que mais de 2 milhões de espíritos por mês estão sendo transportados para o outro orbe distante do orbe terrestre, já que não servem para permanecer na Terra. Todos os meses, 2 milhões de espíritos estão sendo transportados, né? Já na época atual. Então, o saneamento do orbe terrestre vai demorar ainda, mas vai acontecer com toda certeza, porque aparentemente o ser humano está vivendo a sua última chance. Por quê? Porque bilhões de espíritos precisam ainda experimentar a última chance na Terra, comprovando se vão fazer jus à permanência ou serão expulsos da Terra. As grandes comunidades espirituais, diretora do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades de capela que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra, longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos dos seus ambientes as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então veja que naquela época, milhões, não é? Há milênios e milênios, grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram transferir para o orbe terrestre aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, para onde aprenderiam na Terra a realizar na dor e nos trabalhos penosos do ambiente agressivo da Terra, o caminho da evolução, da humanização, simultaneamente
promovendo o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, os seres que foram transferidos de Capela para a Terra estavam no nível espiritual semelhante ao que vivemos hoje aqui na Terra. Veja que os povos da Terra estão muito bem armados com armamentos nucleares, com grande poderio tecnológico de lançamento de mísseis intercontinentais para a destruição dos povos em massa. Veja que nível que estamos de avanço. Exatamente esses espíritos envolvidos em todas essas tramas, que não se servirem mais para permanecer aqui na Terra, serão colocadas assim que puderem, porque não mais estariam de acordo com a vontade do Criador, que permaneçam nesse mundo que aparentemente se encontra na fase inicial da regeneração. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então veja que do sistema Capela, espíritos já bastante avançados, no mesmo nível que se encontra os espíritos aqui da Terra, eles foram expulsos para a Terra. E diz aqui que foi recebido pelo Senhor Jesus, no seu reino de amor e justiça, aquela turma de seres sofredores e infelizes. Por isso que todos os espíritos aqui da Terra necessitam um esforço considerável de transformação à luz do Evangelho do Senhor Jesus, para que não só haja a possibilidade de permanência nesse reino, novo reino que se instala, que vai se instalar na Terra, mas que também mantenha o nível de evolução até agora conquistado. Não há necessidade de ir para um orbe distante, muitos anos-luz da Terra, e recomeçar a jornada no caminho da humanização. Imagina começar tudo isso de novo. Veja a grande dificuldade que tivemos de chegar até o nível atual de hoje. E hoje, muitas nações estão equipadas com equipamentos bélicos de grande poderio de matança em massa, totalmente instrumentação atômica, com capacidade de destruição descomunal. Veja o nível espiritual do pessoal da Terra, quando deveria todos fazer um grande esforço de ajuda uns aos outros, com muito amor, com compreensão, com misericórdia. Mas não é isso que ocorre. Como está escrito aqui, desconhecer os mais comezinhos princípios de fraternidade e poucos realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Com a sua palavra sábia e compassiva, Jesus exortou essas almas desventuradas que chegavam à Terra à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Então veja que assim que os espíritos estavam chegando aqui na Terra, recepcionados pelo Senhor Jesus, que com a palavra, com amor do próprio Criador, exortou as desventuradas almas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres e da solidariedade e de amor, no esforço regenerador que estavam tendo pela oportunidade
de se situarem aqui na Terra a caminho de novo da evolução. Esse livro nós estamos estudando exatamente a caminho da evolução, a caminho da luz, de todos esses espíritos que se instalaram na Terra, desde as épocas em que vieram para a Terra até os dias atuais. Mostrou-lhe Jesus os campos imensos de luta que se desdobravam na Terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Veja que Jesus, ele exortou esses espíritos que aqui chegavam, dando-lhe boas-vindas e direcionando-as para suas localidades de trabalho, porém, acompanhando a cada momento a evolução, sempre dando todo o amparo de amor e luz. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Veja que há uns tempos atrás, no espaço, numa assembleia com os espíritos puros e os escolhidos para auxiliar nessa assembleia, Jesus, ele convocou essa assembleia para discutir sobre o destino desses espíritos que já estavam sendo expulsos da Terra. Não é? E, nesse caminho da expulsão, Jesus estava exortando os espíritos exilados para que tivesse, assim, bastante resignação, paciência, devotamento, persistência e muita coragem para vencer naquele orbe bastante primitivo, ainda envolto em fumaças avermelhadas, devido ao excessivo enxofre que ainda lá tem. Não é? É um país gigantesco, um mundo gigantesco, porém ainda em fase primitiva, onde os espíritos expulsos aqui da Terra vão se instalar no ventre de seres extremamente primitivos daquela localidade. E Jesus estava exortando e dando assim força para que tivessem todos coragem de vencer na longuíssima caminhada dos milênios e milênios que teriam que se esforçar lá no novo orbe. Abençoou as lágrimas santificadoras. Jesus deu as boas-vindas, não é? Fazendo-os sentir os sagrados triunfos do futuro, exortando para que tivessem força, coragem de vencerem aqui na Terra e estivessem sempre contando com a participação e amparo do Senhor Jesus e com a promessa de que Ele estaria entre todos no futuro, né? Como de fato ele esteve aqui na Terra conforme a promessa. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Que interessante. Na época da expulsão da grande caravana dos espíritos de capela para a terra, na época
Capela estava saindo de uma grande pandemia. Que interessante. Nesse momento em que estava saindo dessa grande pandemia, alguns cientistas desenvolveram uma poderosa vacina que seria utilizada para o orbe, para a humanidade dos habitantes de Capela. Né? E o presidente de uma poderosíssima organização que controlava a produção dessa vacina, ele visava a utilizar a descoberta para extorquir o povo e o governo, através do poder que ele tinha. Então ele foi escolhido para ser expulso de Capela. A esposa dele, que era uma senhora extremamente espiritualizada, que sempre fora contrário aos propósitos do marido, ela ficaria em Capela. Não foi incluída no rol da expulsão. Porém, ela, com muito amor, pediu aos mentores que queria acompanhar o marido na sua longa caminhada de regeneração que seria feita aqui na Terra. E, com esse espírito de sacrifício e devotamento, foi permitido que ela viesse na caravana dos expulsos na Terra. Muitos dos expulsos que vieram aqui para a Terra, dos quais uma grande maioria que estavam inclusive no Velho Egito, no Antigo Egito, já após purificar as suas almas em termos morais, quase todos retornaram de novo para o orbe de Capela. Então, como diz aqui, aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, né, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas aqui da face da Terra, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Veja que nas aulas anteriores nós estudamos a evolução dos primatas, não é? Dos antropóides, onde os mentores espirituais trabalharam para que espíritos mais aperfeiçoados se instalassem e se desenvolvessem através dos primatas, dos antropóides, ignorantes e primitivos. Esses seres já estavam bastante evoluídos aqui na Terra, na face da Terra. E quando vieram os espíritos de Capela, extremamente adiantados em termos de conhecimento, de inteligência, eles foram instalados nesses seres já bastante adiantados aqui na Terra e promoveram um grande avanço intelectual, de conhecimento, de ciência, de técnicas, de trabalho, de todas as coisas. Porém, eles tiveram que vir e permanecer reencarnados no seio das raças ignorantes e primitivas. Ainda eram raças ignorantes e primitivas. Daí, por muitos séculos não veriam a suave luz da Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então veja que, imagine hoje, na condição que estamos vivendo, num extremo conforto, num verdadeiro paraíso, não é? Imagine sermos expulsos dessa localidade de onde estamos para um local totalmente primitivo, renascendo no meio de primatas, de antropóides, ignorantes, e situarmos-nos de novo no caminho da evolução, ao longo dos séculos e milênios, passando por todas as atrocidades pelas quais já passamos. Você já imaginou, por exemplo, a Europa, Paris, por exemplo, não é? Não tem um palmo onde, na região de Paris, não esteja
manchado e banhado de sangue, né? Desde os primórdios dos tempos, o local sempre foi um palco de grandes batalhas sangrentas. E a história demonstra, quase até os dias atuais, essa circunstância ainda se repetindo. Veja que o ser humano, na sua grande necessidade de transformação e evolução, ainda permanece nesse nível, não é? Veja só. Então, eu quero agradecer a sua atenção e vamos, na próxima aula, estudar fixação dos caracteres raciais. Vamos fazer a oração. Peço a você que acalme sua mente, feche os olhos e acompanhe a oração mentalmente. Senhor, neste momento, elevamos a nossa mente para o Senhor Jesus e rogamos misericórdia de nossas imperfeições, dos nossos atrasos, que entre os sintomas do orgulho, do egoísmo, nos deixamos ainda arrastar no caminho de pouca evolução. Rogamos ao Senhor, nos ajude a aperfeiçoar as qualidades de Deus que tanto necessitamos nesses dias tão tenebrosos que estamos vivendo. Fazei com que tenhamos força e coragem, que possamos viver sempre na harmonia, estabelecendo a ordem em todos os locais, procurando prestar o melhor benefício para o bem das pessoas. Retirai de nossa alma e nossa mente os sintomas do orgulho e do egoísmo, e que possamos manifestar o amor de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus. Agradecemos toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Os livros de orações, bem como os pedidos de orações e as consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Deus abençoe pela sua atenção. Obrigado.